Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News desta semana. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial para mim. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado da tela também. Político, administrador público, gestor, advogado, professor, grande compositor gaúcho, né? Luiz Augusto Lara, nosso convidado, teve uma trajetória fantástica no Senado da República, primeiro prefeito reeleito em Porto Alegre. Político à moda antiga. Quando se fala da novidade na política, eu tenho saudade daquela política à moda antiga, das mãos, Milton, das mãos limpas. Não é da moda antiga, é o político com dignidade, postura, não tem antigo nem o novo. É verdade. O político respeito, um só. Ou ele tem dignidade, tem postura, tem compromisso com o presente e o futuro do país, ou ele é esses mequetrefe que nós estamos assistindo aí, tipo o Omar Aziz, Renan Calheiros, essa turma aí que a gente sabe que são inquilinos do teu bolso aí, telespectador. Preste atenção na eleição do ano que vem para o Senado. Fica inquilino no teu bolso 8 anos. E aí estão fazendo, olha o que estão fazendo teatro lá com essa CPI da Covid-19. Isso é uma vergonha. Com medo do STF, está aí a denúncia do Sérgio Cabral, 4 milhões de reais a senhora Roberta, esposa do Dias Toffoli, recebeu de propina. Quem está dizendo não sou eu, é o Sérgio Cabral. E a mídia brasileira, não, isso não é pauta. É que eu estou desaprendendo jornalismo também. Mas, Milton, por fora de tudo isso, a carreira de José Alberto Fogaça de Medeiros, que é um advogado, uma pessoa que todos nós conhecemos muito, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Em 1978, eu andava com os meus colegas com bandeirinha, batendo de casa em casa, Fogaça para deputado. Quem já não votou no Fogaça, né, ou quem não tem um especial apreço, seja bem-vindo, prefeito, obrigado, senador, Lara. Professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ao contrário, eu é que agradeço. Inclusive pelas palavras de vocês, tanto do Milton quanto do Lara, muito generosos comigo. Eu realmente não sou a moda antiga, eu sou antigo mesmo. Minha primeira eleição foi realmente em 78, Milton. Uhum. 1978. Foi o mais votado, realmente, né? Nem mesmo campanha eu sabia fazer, né? Eu fui convidado pelo então senador Pedro Simon, então candidato ao Senado Pedro Simon, para concorrer nas eleições anteriores, em 76. Pela notoriedade como professor. Como professor, Como comunicador também, porque me parece que nos estúdios da TV Bandeirantes... assim, uma experiência de comunicador mais assentada. Sim. Mas em 78 já. Sim. Já tinha passado pelo Porto Visão? Já tinha passado pelo Porto Visão. Quem era o Porto Visão, Fogaça? Porto Visão era um grupo interessantíssimo, sabe, da época, de comunicadores importantes da época. Entre eles, o Paulo Santana. Entre eles, uma figura extraordinariamente inteligente, chamado Sérgio Jockman. Porto Visão, onde acontecem as melhores coisas. Aí, ali está o Cascalho, né? Clóvis Duarte, o Cascalho, exatamente. Uhum. Fernando Vieira, o Lauro Quadros, olha só, a Tânia Carvalho. E essa figura do Sérgio Jockman, um grande escritor, um cronista extraordinário, como não se faz mais atualmente. Marcou uma geração. Marcou uma geração. E isso catapultou o mais votado na época, a convite do Pedro Simon? Sim, ali, naquela eleição, eu tive uma votação realmente fora do comum, como candidato a deputado estadual, e a campanha foi só com giz. Giz? Porque era um tempo em que a legislação eleitoral era precária, não era tão rígida como agora. Então, muita gente usava a pichação, não os muros pintados hoje, que tem uma certa ordem, tem que ter autorização, já não é mais possível, né? Na última eleição já não pôde, mas, de qualquer maneira... Depreciava a cidade, pichação. Era uma coisa um pouco irregular e um pouco... não havia uma legislação
digamos, específica sobre essa questão, então era proibido como postura municipal, não é? Mas não como regra da eleição eleitoral. E então os meus alunos tiveram a ideia de fazer isso com giz, porque o giz a chuva apaga. Sim. Não é? Que legal, então, que na sacada. semana anterior ao dia da eleição, naquela semana, eles saíram às ruas e fizeram na frente das casas, né? Muitos não votavam ainda, porque não tinha o voto com 16 anos, a Constituinte não tinha acontecido. Sim. Né? Muita gente com 16, 17 anos, que eram os meus Eu era um. Fazendo campanha e não tinha direito a voto. O Milton era outro que passava o giz na frente das casas. Lá. Passava giz, bandeira. Botavam assim, tio João, por favor, vota no Fogaça por mim. Que legal. Era na frente bacana. da casa do tio. Eu soube de muitas dessas situações. E era um momento de campanha diferenciado, Lara. Telespectador, os mais antigos vão lembrar que o candidato chegava para o comício e sim. o povo, o povo todo, as pessoas ao redor, e o candidato subia num caminhão ou num palanque e ali fazia o discurso e era aplaudido e as pessoas se reuniam. E assim era a campanha. A campanha era assim. A cidade se reunia, o candidato chegava e falava para um grande número de pessoas. Em cidades pequenas era menos, mas sempre relativo, né? E as pessoas... a televisão não era uma coisa ainda, aquela campanha de TV como... Marketing político, aquele marketing em si. Era caro para ter um aparelho de televisão. Também, era caro, não era todo mundo, a TV era preto e branco ainda. Muito rádio. Bom, aí chega na Assembleia Estadual. Alguns colegas daquela época na Assembleia Estadual, Fogaça, alguns deputados estaduais que foram contigo. Olha, muitos. Ali Sérgio Ilha Moreira. Cândido Norberto Rosa Flores. Não. Rosa Flores sim, mas o Cândido já era antes. Já tinha encerrado a carreira política. O Cândido, naquele momento, ele estava em rádio. Né? Que, aliás, uma enorme audiência. Ele veio, uma enorme audiência. Mas o Antônio Carlos Rosa Flores estava ali. O Rosa Flores, sim. Rosa Flores. E da Assembleia? Da Assembleia, o Lélio Souza, que era Carlos Augusto de Souza, do PDT. Gleno Scherer, não estava? O PTB não existia ainda. Sim, né? não. Era tudo MDB. Existia o Zambiase, PTB, mas era uma outra com Solon Tavares, situação. era outra configuração. O Zambiase no MDB. Exatamente. Chegasse a ser com mas ele, não. O Zambiase veio entrar na política depois. Depois. Provavelmente em 82. Aliás, é um outro programa que nós estamos falando aqui de trazer o Zambiase aqui. Porque... Aliás, o MDB... nós temos que ouvir os nossos decanos, né? É uma experiência fantástica, né? Se for pegar a história política do Rio Grande do Sul, o MDB é um partido muito esperto com relação a isso. Porque ele vai primeiro, ele busca quem? Ele busca Ibsen, ele busca Fogaça, ele busca Mendes Ribeiro, ele busca Sérgio Zambiase, Rui Osterman. Ele busca Rui Osterman. Foi buscar a comunicação toda. Exatamente. Ele trabalhou muito em cima disso, o MDB. Né? Estratégia. Bom, e dali para o Senado? Não, chegou dali a ser deputado federal, em 82 eu me elegi federal. Federal. 82 federal. 82. E aí, em 86, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, eu fui senador constituinte. Quantos anos, senador Fogaça? Aí, 16 anos eu fiquei. Né? 2 mandatos. 2 mandatos. Essa convivência, porque o Fogaça, né, era deputado federal de primeira linha do Brasil, era respeitado como senador. Realmente Fogaça, ele tinha uma estatura. Tinha 2 partidos também. Uma né? estatura o Fogaça foi deputado federal numa época, olha o time que era a Câmara dos Deputados. Ele sabe toda a escalação. Olha o time que era. Era Jorge Weck, Del Bosco do Amaral, João Cunha, Freitas Nobre, JG de Araújo Jorge,
Thales Ramalho. Nós estamos pegando... Tem o grupo dos autênticos e do moderado. A Cristina Tavares, de Pernambuco. Roberto Freire. Autênticos e moderados. Havia os autênticos e moderados. Os moderados eram aqueles que dialogavam mais com o governo. Sim. E os autênticos eram os mais radicalizados de oposição. Quer dizer, quem era moderado não era autêntico. O cara, na visão dos autênticos, né? Na visão dos autênticos. Provavelmente quem deu essa ideia, essa conotação. Denominação. O MDB se dividia nos autênticos e moderados. Olha só. O João Cunha era dos autênticos, não é? E o Thales Ramalho era o líder dos moderados. Sim. Muito competente. Eu nunca me esqueço, senador Fogaça, o João Cunha na tribuna, e ele dá um pau no Exército, nas Forças Armadas, e termina o discurso dele, e ele sai caminhando e tal, e eu cheguei perto dele e disse assim, fica próximo de mim, porque eles estão vindo aqui, eu acho que vão me levar. Ele fazia discursos, ele era de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. São Paulo. Era um deputado... Ali tinha o Hélio Duque também, do Paraná, que era um deputado. Hélio Duque do Paraná. O Alencar Furtado. Alencar Furtado, que chegou a disputar a presidência da Câmara com o doutor Ulisses, mas não levou. Bom, o que mudou daquele tempo para esse tempo? É o que nós vamos querer saber a partir de agora, mas nós temos os comerciais aí, um vapt-vupt de comerciais que a gente precisa fazer, mas agora eu quero um certo comparativo. Eu sei que mudou muita coisa, mas vamos especificar algumas coisas que mudaram no comportamento, mas logo depois dos comerciais... É uma coisa impressionante, eu estava conversando com outros colegas aí, não é só na política, no jornalismo também. Nós estamos numa decadência, assim, que chama a atenção, preocupante. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos na companhia agradável deste grande cidadão gaúcho brasileiro, um homem que tem as suas digitais aí importantes, que tem. É o tipo de político que eu sempre digo assim, não poderia estar fora, tem que voltar, nós precisamos resgatar a dignidade, o compromisso com o presente e futuro do nosso país. José Fogaça, voltamos seguindo, Lara. Eu tenho um recado da Caixa para você. Você é beneficiário do Auxílio Emergencial 2021? Tem uma notícia importante para você. A segunda parcela do benefício já começou. O calendário de pagamento segue o mês do seu aniversário. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. As datas seguem o final do NIS. E não precisa ir até a agência para receber. O dinheiro vai cair direto no seu Caixa Tem. Com ele, você tem um banco nas suas mãos e pode fazer tudo pelo celular, sem filas e aglomerações. Legal, né? Hein? Use o Caixa Tem para pagar direto na maquininha, no mercado, na farmácia e também para pagar seus boletos e contas de água, luz e telefone. Dúvidas? Acesse auxiliocaixa.gov.br ou ligue 111. Lá você encontra todas as informações. A Caixa tem orgulho de seguir na linha de frente no momento em que os brasileiros mais precisam e vai continuar fazendo o auxílio emergencial chegar em todo o Brasil. Caixa, o banco de todos os brasileiros, Governo Federal. A segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista.
A vida acontece quando você se encontra. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Muito picante. Estamos de volta com Live News. Hoje recebendo senador, prefeito, advogado, compositor, José Fogaça. Aliás, Fogaça, Porto Alegre é demais. Está começando a ficar demais agora com o Sebastião Melo, está fazendo um trabalho extraordinário. E o senhor foi prefeito e foi reeleito, o primeiro prefeito reeleito de Porto Alegre. Não foi muito fácil, né? Olha aí, ó, Porto Alegre é demais. Ó. A Dona Isabela, uma voz bagiense, né, Milton? Porque com bom gosto... É bagiense? Com bom gosto, Fogaça foi buscar sua cara metade na Rainha da Fronteira. Uma cidade... Que é uma cidade que produz mulheres lindas. A Milka Wolf. Sim. Milka Wolf. Né? Olha aí, a partir dali, o Fogaça também foi adotado pelos bagienses, porque lá ele é tido como... As mulheres são bonitas e os homens são contadores de vantagem. Sim. Fazer o quê? O pior é que tem muito disso mesmo, né, Eu Fogaça? conheci um que dizia assim, eu sou um negrão vendedor de laranja, que cheguei ao Palácio Piratini, ao Cio de Deus Colares, mandar um abraço para o Colares. Figura fantástica. Então, essa questão aí faz diferença na vida do homem, né? Fogaça, vamos lá. Vamos começar agora no período atual. Nós gostaríamos de uma leitura tua a respeito do que é a diferença básica, as básicas, principais que tu vê daquela época de fazer política, que vem sendo até agora uma transição, tu acompanhou toda essa transição. Quando falou aqui na prefeitura, eu me lembrei de um irmão meu, assim, gostava demais de ti, Eliseu Santos. Ele foi meu suplente como deputado naquela época que eu fui deputado. Querido e saudoso amigo. E a parceria que ele fez contigo, na época toda, o time, os Zambiase, o pessoal, aquela parceria, um momento que estava concorrendo por um outro partido, PPS, não? Sim. E aí o Eliseu entrou naquela composição, foi uma pessoa muito leal a ti, muito, né? E viabilizou a candidatura, porque o PPS não tinha fôlego. Aquele momento foi, de certa forma, um divisor de águas na tua vida também, saindo do parlamento para vir para um executivo, uma vida inteira de parlamento. Uma vida inteira de parlamento, foi a primeira experiência de executivo e a única também, porque acabei, em 2010, não me elegendo. Eu saí da prefeitura para concorrer. Ao governo do Estado com Pompeu de Matos. Exatamente. Mas realmente foi talvez a melhor experiência da minha vida, foi o trabalho da prefeitura. Que bacana. E o Fogaça pegou uma onde prefeitura. eu mais trabalhei, assim, em termos físicos mesmo, de trabalho operacional e trabalho do dia a dia, né? Mas as gratificações, a satisfação íntima, a realização que o legislativo não tem, né? O legislativo faz uma lei, produz uma legislação e espera que o futuro produza as consequências, não é? Não se veem as consequências num primeiro momento. Então, o trabalho do legislador é um trabalho muito abstrato, né? Muito abstrato.
sempre parece que a gente não fez algo concreto, mas só a Constituição brasileira, né? Depois de mais de 30 anos, nós não tivemos nenhum golpe de Estado, não tivemos nenhuma quebra das instituições, a democracia está vigorando plenamente, presidentes eleitos pelo voto direto, eleitos democraticamente, né? Pela vontade realmente majoritária do povo. Não consegue, pelo modelo que nós temos, governar, porque esse modelo, para mim, na minha opinião, ele esgotou que o Fogaça é eleito presidente da República, é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, e olha para o outro lado, tem 81 senadores, 513 deputados e não tem maioria, sim. E tem o STF atrapalhando. E não tem vínculo, né, entre um e outro. O presidente não é eleito com a vontade expressa ou vinculante dos deputados. Uhum. Os deputados podem pertencer ao mesmo partido, mas não necessariamente seria um modelo mais parlamentarista. Este é o menos parlamentarista possível. Sim, não. Esse vínculo que seria um modelo mais parlamentarista. O vínculo que é preciso ter, porque senão não há governabilidade, como o Milton está dizendo. A tua opinião o grau de governabilidade no Brasil realmente é muito baixo. A tua opinião é parlamentarismo ou presidencialismo? Porque o modelo de presidencialismo é esse, que não governa. Eu sou parlamentarista, votei pelo parlamentarismo, era um relator adjunto, né? Era o segundo do Bernardo Cabral, relator adjunto da Constituinte, relator adjunto oficial da Constituinte. Havia um relator, que era o Bernardo Cabral, e eu era o subrelator. Então, eu ajudei a construir a proposta do parlamentarismo, montar, mas o Sarney no plenário detonou. No plenário caiu porque o governo não queria. O Sarney queria que o parlamentarismo fosse aprovado, mas só para o governo subsequente. Dos outros. O governo dos outros. Ele disse, não, que eu fui eleito para ser presidente da República, nos termos que fui eleito, e não gostaria de que isso mudasse. Mas a gente apresentou a proposta e ela acabou não passando depois, lá no final, no plenário. Ela passou em todas as comissões, mas quando chegou no plenário, o pessoal se queixa muito. Foi por água abaixo. A gente ouve falar muito, né, e, de certa forma, a questão da Constituição cidadã. Bom, tu fosse o relator adjunto. Ela é cidadã, né? Teve excesso de direitos e, digamos, poucos deveres. Isso, hoje a gente enxerga assim, mas eu não sei se naquela época... ela é extremamente generosa em direitos sociais, né? E nos direitos fundamentais, quanto às liberdades democráticas, a liberdade de opinião, liberdade de organização partidária. Tanto que nós temos 34 partidos oficialmente registrados no Brasil. Né? É um carnaval. Uma das diferenças que eu ia me referir quando tu perguntaste, Lara, é o fato de que, tendo quase 30 partidos, eu fui deputado federal no mandato passado e não chegavam a ser 34, mas eram quase 30 partidos. Eventualmente tinha o Partido da Mulher Brasileira, o PMD, que às vezes tinha deputado, às vezes aquele deputado saía, ia para outro partido e o partido ficava sem ninguém e perdia a representação. Então aí diminuía o número de partidos, mas de qualquer maneira era um número muito grande. E pelo regimento, cada partido, tamanho que tenha o partido, tem o direito de que o seu líder encaminhe a votação de projeto ou de emenda. O Lara sabe bem o que é isso. Sim. Então, se são 34 líderes que podem encaminhar cada projeto e cada emenda... É quase a não fazer, Milton. É inviável para qualquer projeto. Claro. Para o menor projeto será inviável. Não, e é impossível 34 opiniões diferentes, né?
Exatamente. Tá bom. E quando a gente... É impossível, não existirão tantas variantes. Tantas variantes. Não é exatamente. possível. Mas o pessoal fazia questão. E isso é reflexo e o resultado de quem não teve nunca um voto e toma decisões criando insegurança jurídica no país, que é o STF. Porque há 10 anos atrás, quando teve a cláusula de barreira de 5%, Sim. o seu Gilmar Mendes, o STF, foi lá e disse é inconstitucional e derrubou. Não teria o número de partidos que nós temos hoje. Hoje já teria uns 8, 10 no máximo. Olha, no então, máximo. nós estamos pagando um preço, mais uma vez, pelo Supremo Tribunal Federal, que ele atropela o legislador e o executivo. Mas quem foi buscar isso no Supremo foram os presidencialistas, né? Que entraram com... Os partidos, né? Com pedido de inconstitucionalidade. Partido político, para quem é o detentor, para quem é o presidente nacional, quem tem o diretório nacional, é melhor negócio do que cartório. Não, o dinheiro que tem hoje... Por que eu estou falando negócio? Porque virou um negócio. Tirando grandes partidos, que é uma fiscalização dos seus próprios... Tem muito partido pequeno que ele ganha o dinheiro do fundo eleitoral, que ele ganha o dinheiro, né, proporcional ali ao número de deputados do fundo eleitoral, do fundo partidário, e gasta com uma supervisão, digamos assim, deficitária. Porque não é o Tribunal de Contas da União que está vendo as contas do presidente do partido. Então, ali serve para os caras. Muita lavagem de dinheiro acontece nos partidos a Lava Jato nacionais, mostrou isso. Sobretudo os pequenos. A Lava Jato mostrou isso. Acontece a venda, literalmente uma venda daqueles que sabem que eles não têm, mas eles têm um tempinho de televisão, eles conseguem agregar a legenda... A venda de coligações. Mas já vale. Já vale. Tem um cara que vive disso há muitos anos, chamado Mael, um democrata cristão. É ou não é? Todas as eleições ele está lá, se apresenta e tal, vamos negociar, vamos lá. Ele chegou a ser deputado federal. Mas foi deputado mas depois federal. Não se elegeu mais. É gaúcho, mais. inclusive. É gaúcho, inclusive. A gente vai fazer mais um intervalo rápido, nós voltamos em seguida, né? Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, e para o Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o Banco dos Brasileiros, com Luiz Augusto Lara e o nosso convidado especial, que é uma pessoa muito especial, um gentleman, um homem super educado, culto, muito politizado, ainda tem muito para contribuir, que é José Fogaça. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal.
Estamos voltando com o nosso Live News, né? Um Live News especial aqui. Olha a Isabela cantando. Olha que beleza. Quem me ouve vai contar. Quero lutas, guerra não. Erguer bandeira sem matar. Vento negro é o furacão. A vida, o tempo, a trilha, o sol. Um vento forte se erguerá arrastando o que houver no chão. Vento negro, campo afora, vai correr. Quem vai embora tem que saber. Beleza, hein? Que beleza. A plateia. Não, o a sorriso plateia caiu aí, a o plateia. sorriso do tem que... Vamos recuperar nossa plateia que caiu aí. Babando, tá babando aqui o Fogaça, não é para menos, né? Que ano foi que tivesse esse talento de escrever? Essa música foi pela primeira vez apresentada em 1972. 72, num festival chamado Musipuk, que teve, acho que umas 4 ou 5 edições, foi quase até o final da década de 70, mas depois não se repetiu. Foi o festival onde eu vim a conhecer os irmãos Cleiton e Cledir, o Peri Souza, Fernando Ribeiro e outras figuras que foram importantes na música de Porto Alegre naquela década de 70, já começando a carreira ali. Né? Então a música, nós gravamos ela em disco, o grupo que gravou ela em disco em 1975. É a primeira gravação. 75 a primeira gravação. E aí estourou. Aí estourou quer dizer, 75 para 21, faz as contas. É um bom tempo, né? Bom, já 75 o Lara nem tava, nem tinha ainda. Bem pequenininho. Estamos falando em Porto Alegre, vamos aproveitar aqui, o prefeito Fogaça, que é um conselheiro de todos nós, acima de partidos, mas assim, um companheiro seu, um amigo seu, Sebastião Melo, na prefeitura da capital. Pelo que o senhor passou, pelo que o senhor vivenciou, claro que estamos numa pandemia, mas se o senhor tivesse que dar, Milton, alguns conselhos, conselho é difícil, né? Se soubesse não dava conselho, mas assim, algumas dicas para o prefeito Sebastião Melo, porque não é fácil, ali todos os dias é uma máquina de moer carne aquilo ali. Então, algumas dicas para o Melo enfrentar esses 3 anos e meio que vem pela frente aí. O Melo é muito experiente, né, Lara? Ele é um prefeito que já chegou na prefeitura conhecendo muito. Sim. Porque foi vice-prefeito, foi vereador, presidente da Câmara. Presidente da Câmara 2 vezes. Então, realmente, eu que teria que pedir conselhos para o Melo a respeito da cidade. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tem muitos problemas reais para enfrentar. Claro que um deles, primeiro, é esse, né? Pandemia. E eu acho que ele da pandemia que ele está enfrentando bem, na minha opinião. Né? Mantendo as atividades e tratando de cuidar das pessoas que precisam de hospital e de UTIs, né? E, claro, a campanha de vacinação. Então, eu acho que nesse campo aí, ele conseguiu estabelecer o equilíbrio correto, né? E tem que preservar as vidas, mas também tem que preservar os empregos que preservam as vidas também. Claro. Né? Então, eu acho que nisso ele está muito bem. Agora, ele terá que enfrentar um problema que virá pela frente, de qualquer maneira, que é o problema do transporte, por exemplo. Sim. O transporte público, Milton, em Porto Alegre, ele hoje se tornou muito deficitário. Realmente, né? Por várias razões, a presença agora dos aplicativos, né? Surgimento assim, quase que de uma hora para outra, né?
praticamente não tendo uma legislação, embora a Câmara tenha regulamentado, mas a legislação dos táxis é muito mais rígida. Tá? De qualquer forma, uma desigualdade, né? Muito grande. Né? Mas, de qualquer forma, os aplicativos vieram com uma quantidade enorme de transporte e, realmente, uma boa parcela, não toda a população, mas uma boa parcela da população acabou preferindo usar o automóvel quase individual ou individual mesmo. Então, isso criou um problema para as empresas de ônibus. O Fogaça, Lara, é bom que o telespectador, para a gente ter a memória, que é importante, enfim, né? O pessoal que está nos acompanhando na capital do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, ele resgatou uma cidade que passou 16 anos nas mãos do PT e não é que eu esteja fazendo uma crítica sistemática, porque eu não gosto do PT, não. Eu só quero que alguém do PT me mostre uma cidade ou um estado por onde eles passaram e que deu o resultado, que deu certo. Porto Alegre perdeu a textura urbana para Curitiba, para Florianópolis. Porto Alegre ficou para trás. E aí o Fogaça chegou, resgatou Porto Alegre, enfrentou, eu me lembro como se fosse hoje, dificuldades enormes com problema de caixa e tal, e foi equilibrando, e foi indo. Tanto é que foi reeleito prefeito de Porto Alegre. E aí foi aquela candidatura ao governo do Estado que interrompeu. Né? E eu apostava todas as fichas, não é nada pessoal, mas no Fortunati. Eu achava que o reitor Fortunati seria um prefeito extraordinário, porque estava dentro da prefeitura desde a época do Olívio. Foi um dos piores prefeitos. Anda agora com outdoor pela cidade, com o PROS, botou a fotografia dele com o PROS, venha se filiar ao PROS. Sabe quem é o PROS? É um partido que semana passada foi condenado a devolver dinheiro porque compraram mansão e avião. Então é um negócio assim, a política... Tem muito vigarista, mas temos pessoas como José Fogaça. Tu te arrependeu de ter saído da prefeitura para concorrer ao governo do Estado? Claro que depois do jogo jogado é barbada fazer qualquer tipo de análise. Eu não vou negar, eu realmente me arrependi. Mas, obviamente, na hora que não tinha mais volta, né? Porque a saída da prefeitura não é uma licença que tu podes voltar. É uma renúncia que definitivamente te afasta do cargo. E eu percebi, logo após a eleição, eu percebi que as pessoas ainda continuavam me chamando de prefeito por alguns meses, assim. Prefeito. Até hoje aqui nós... Por quê? Muita gente não votou em mim para o governo do Estado, aqui em Porto Alegre pelo menos, não desejando que eu saísse da prefeitura. Sim, é verdade. Então, eu acabei perdendo realmente muitos votos assim de pessoas que achavam que, se eu não fosse eleito, teria que voltar para a prefeitura. Mas não era o caso, porque a legislação não permitia. Renunciou e só a renúncia permite a candidatura. E tendo renunciado, não tem mais volta. E eu vou pedir depois do intervalo para o nosso José Fogaça colocar aqui para os nossos telespectadores qual é o sentimento de um homem eleito para um mandato, para ser prefeito de uma cidade e tem que pensar em renunciar e dizer, olha, eu estou saindo, estou pedindo desculpa para vocês, mas eu não quero mais porque eu vou para um outro projeto. Como é que funciona isso? A gente faz um intervalo rápido e voltamos com Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas e Caixa, o Banco dos Brasileiros, com Luiz Augusto Lara. Esse tem pedigree, viu, José Fogaça? 6 mandatos de deputado. Muito. Agora está na hora de dar um voo mais alto. Né? Meu amigo, querido. E o José Fogaça, voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News, recebendo José Fogaça, nosso convidado especial. José Fogaça foi senador, deputado, foi prefeito, lá conosco aqui, os almôndegas lá, hein? Almôndegas, Fogaça da esquerda para a direita. Cleiton, segurando a garrafa térmica. Cleiton. Peri Souza, de bermuda. No meio, o Cledir Ramil. Impressionante, né? Como está conservado ele até hoje, né? Até hoje. Impressionante. Não é mais guri, mas lógico. Parece um guri. Não cozinha a vida né? toda. É isso aí, que legal, né? O Depois, Kiko Castro Neves, é professor da Universidade Federal. Com chimarrão na mão. De Pelotas, com chimarrão na mão. Ah. E o Gil Ney, que é hoje morador de Santa Catarina. Os almôndegas. Milton, tu tocava almôndegas na tua... Não, porque o Milton era DJ. Sim, eu trabalhei... Até hoje ele é DJ? Trabalhei... Não, lá a gente não tocava. Eu fui não. DJ 2 anos e meio, quase 3 anos do Ricardo Amaral na Hipopótamos, no Rio de Janeiro. Mas não tocava. O estilo era outro. Era outro estilo, né? Mas aqui... Não, em rádio sim, eu quero dizer os rádios seguinte, que eu trabalhei sempre. 78, 77, eu frequentava, gurizinho, reuniões dançantes. Quando chegou... Na garagem? Na garagem da casa do amigo, da amiga, eu levava, eu tinha um conjuntinho de luzes piscantes, tá? e uma vitrolinha com as caixas de som. Então eu era o que fazia o som e a luz daquela gurizada, com 10 anos, com 12 anos. E, quando chegava um disco e nós tínhamos almôndegas, Cleiton e Cledir, gastamos Cleiton e Cledir. Gastamos, o disco gastava. Eu peguei uma época que era também assim, garagem, né? Mas aí era a Coca-Cola, Pepsi-Cola, com a cachaçinha, a Cuba, a famosa Cuba Livre. Não, as garagens do Milton já eram mais apimentadas. As garagens do Milton já eram mais profissionais. Não, nas minhas garagens lá que eu frequentava, era liberado na época o lança-perfume. Nossa! O lança-perfume era liberado na época, depois... Me enganei, Milton. Não é? O Cuba Livre era o rum, né? O rum com a Coca-Cola. Mas a cachaça com Coca-Cola era samba. 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 As nossas reuniões dançantes, Milton, não tinha. Era Fanta, Coca-Cola e Guaraná. A do Milton já era mais apimentada, viu, Fogaça? Sim, para os mais... Como é que foi o momento da renúncia? Voltando para a política. Não, ali eu já tinha tomado a decisão, né? Já tinha a consciência clara da importância, já tinha trabalhado toda essa questão com os companheiros de partido, com os companheiros de governo, que realmente sentiram uma mudança. Eu já tinha, inclusive, conversado com o Fortunati a respeito da continuidade dos nossos projetos, e ele cumpriu a palavra, né? Deu continuidade aos projetos. Então, assim, ali já foi um momento mais calmo para mim, né? O momento mais difícil foi alguns meses antes, quando eu tomei a decisão. A construção disso. A construção disso. Não é fácil. Conversar com os companheiros, explicar. O Fogaça foi um político diferenciado no campo assim do embate. Eu nunca vi assim o Fogaça, pode até me corrigir se eu estiver equivocado,
de ir para um embate assim na pancada, de tribuna e tal. Nunca foi muito, né, É Fogaça? uma questão de personalidade. Pelo teu jeito, né? É, Mais o diálogo do que fazer. Eu tive em alguns Sim. momentos, mas talvez mais raros do que frequentes. Tem outros companheiros que são mais costumeiros. Realmente, eu tenho uma formação política também, né, que é a do diálogo. Né? Acho que o diálogo ele é o grande instrumento, né, a grande metodologia da política. Né? O que representou... Mesmo aquele diálogo que acabe numa eleição, numa votação, ou que acabe numa decisão que é uma decisão onde há vencedores e derrotados, mesmo assim, eu acredito que o diálogo sempre constrói uma melhor decisão, sempre. Né? Quem foi a sua grande, se é que teve um ou dois, então, assim, líderes que lhe davam inspiração? O que foi Pedro Simão na sua trajetória Pedro também? Simão foi fundamental, né? Porque ele que me convenceu a entrar para a vida política. Né? Eu era professor do curso, tinha uma vida muito razoável do ponto de vista da minha satisfação pessoal, né? Sempre gostei muito de dar aula, de trabalhar com os temas e as disciplinas com que eu trabalhava. E dizia para ele que eu poderia estar contribuindo. Ele dizia, vamos avançar para a democracia, precisamos de ti para a democracia. Eu dizia, mas eu fico contribuindo por fora, né? Ou seja, na atividade que eu pratico como professor. E ele sempre tinha um argumento que assim, não pode ter medo de enfrentar este momento, tal. Argumentos que foram me derrubando. Bril. Você puxou o bril. Que foram me derrubando e eu acabei me convencendo. Em 78 aceitei concorrer para deputado estadual. E realmente a minha escola política é a escola política do Pedro Simão. Ó, eu quero fazer, nós estamos aí 10 minutos para Nossa terminar plateia o programa, né? virtual, hein? E eu queria, assim, um comparativo, nós já fizemos um pouco da política em geral, mas o Senado brasileiro hoje é a vedete da mídia com a CPI que está rolando lá, enfim. Não, é a casa dos espantos. E, né? eu queria, assim, esse comparativo do seu Senado, do Senado em que o senhor fez parte e o Senado agora, mas antes tem a plateia virtual, meu. Claro. Que está aqui, quando o Fogaça chegou aqui no estúdio, nós estávamos conversando com o nosso pessoal da plateia virtual aí, Milton. Está lá o Anderson de Guaíba, a Nara, Tá ali, Anderson. Um grande abraço, olha lá, ó. André Duarte, Bibiana Albuquerque, a Juliana Crefe. O Brum, olha aqui, Gessi. o Fogaça. João Carlos Brum, ex-prefeito de Alvorada, tá ali Olha, conosco prefeito, ali, cara. Que satisfação. Grande colega de agruras aí, ó. A Nara. Oi, Nara, tudo bem, Nara? Nara tá enrolando um fio lá, fazendo lá. Gente, obrigado pela participação. Depois, no final do programa, nós continuamos conversando um pouco mais com vocês, porque nós queremos aproveitar o Fogaça até esse último minuto. Foi aí, colega né, de grandes nomes dentro do Senado da República, que eu passei por dentro do Senado, cobri Câmara e Senado durante muitos anos. Vamos eu lá, lembro escalação. Assim, Josafá Marinho, uma figura fantástica. Herdei dele Beni Veras. o projeto do Código Civil. O Código Civil do Josafá Marinho faleceu e eu assumi a finalização do Código. Acabei assinando o relatório final, embora não tenha realmente o mérito, porque quem tem o mérito no Senado é o saudoso senador Josafá Marinho. Fala alguns projetos assim, que o Brasil conhece, que tu fosse protagonista, ou como relator, ou como autor. Eu acho que a Constituição é o maior de todos. Sim. Com certeza. Um dos Código mais Civil. importantes, os juizados de pequenas causas. Também. Né? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, Sim. que foi criada em função da privatização do sistema. Né? Uma agência reguladora. Agências reguladoras foram sendo criadas. Então, eu fui relator da Anatel, depois fui relator da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Certo. Né? E de todas, praticamente. Né? Da ANA, que é da água também,
Fui a ANEEL, que é da energia elétrica. A impressão é que antigamente o pessoal se ocupava de melhores coisas do que se ocupa hoje no Senado. As estruturas dos fundos de pensão, Previ e outros, Petros e outros. Imagina a trabalheira disso, meu. É. Não é mole, é um rosário. É muito mais do que um rosário, é uma Bíblia. A lei que extinguiu a Justiça do Trabalho, os juízes que eram indicados para a Justiça do Trabalho, que não eram concursados, né? Eram os classistas. Os classistas. Os exatamente. classistas. Sim, a partir daí só com concurso. Só com concurso. Tá certo. E, afim, foram mais de 600 projetos. E olhando o Senado agora, qual é a sensação que tu tens? Qual é o que te transmite? Olhando a CPI, por exemplo, Sim. eu não vejo diferença. Porque CPI, em qualquer caso, sempre foi assim um lugar de embate, de utilização da oportunidade para causar prejuízos ao adversário político. Certo. Não é? Então, uma CPI, quando ela acontece, é para isso. exatamente. Raramente uma CPI chega realmente a uma conclusão jurídica consequente e que dá resultados concretos no futuro. Em geral, as CPIs servem muito para este uso político, né? Esse grande combate que existe, né? Esse enfrentamento que procura um desgastar o outro e não tanto chegar a uma conclusão. Muita gente vejo muita gente observar o jargão, e muitas vezes que acaba em pizza. Que acaba em pizza. Mas realmente o objetivo da CPI é muito mais política, de ordem política. Sim. E essa foi a experiência que eu tive e que eu constato que continua sendo. Estava na CPI dos anões do orçamento? CPI dos anões do orçamento? Não. Com José Carlos Alves dos Santos, aquele rolo todo, né? Governo Collor e tal. Não. Ali foi uma CPI também que... Aquela, eu acho que era na Câmara, né? E eu estava no Senado. Milton, nosso programa está chegando ao final. E 5 minutos ainda. É muito tempo de televisão. Então, mas eu queria saber dos planos do Fogaça. Pois é, tem que voltar para a política. E outra coisa, dos filhos. Ninguém até agora tomou a iniciativa de entrar para a vida pública? Ninguém tem essa... Ninguém, e acho que ninguém terá. Porque, não é? Porque todos já fizeram as suas opções de vida e estão muito satisfeitos, né? Embora a dureza da vida hoje, porque quase todos são da área cultural. Todos da área cultural. E vocês sabem que a área cultural sofreu um baque enorme, né? Então, todos estão lutando muito contra esta maré terrível aí. Quantos filhos tens? 4. 4. São cantores, são escritores, são atores? A Carmela, que mora em São Paulo, a filha mais velha, ela é atriz de teatro. Né? E trabalha também com coaching, né, hoje. Enfim, porque peças hoje teatro não existe mais. Né? Claro. E o meu outro filho, que é o homem mais velho, que é o Gustavo Fogaça, conhecido como Gufo, foi comentarista de futebol, trabalhou em várias rádios aqui em Porto Alegre, né? E agora trabalha num jornal que é o Diário Popular de São Paulo, na sua sucursal de Brasília. Mas também é uma pessoa ligada ao mundo artístico, porque ele faz cinema, ele fez o filme sobre Da Casa Elétrica, que é um longa-metragem lançado aí já há uns 5 ou 6 anos atrás. E tem a Francesca, que é a Rapa do Tacho, a mais moça, que está estudando como bailarina. Opa, bacana. E como artista de teatro musical. Que idade está a Francesca? 21.
Eu lembro dela, era uma bebezinha, na época da campanha. Ainda quando eu me elegi prefeito, ela era criancinha. Era uma menininha, que 21, como é que nós não vamos ficar velhos? O tempo passa, né? O tempo passa. E eu me esqueci Tempo de voa. citar o Martim, né? Que se esqueci, não, deixei para o último Martim, que mora na Itália, casou com uma italiana, a italiana, uma belíssima, querida guria, ela veio morar em Porto Alegre. E aí eles se conheceram, se enamoraram um do outro e casaram. Aí um dia ela disse, acho que é melhor viver na Itália. E foi E embora. eles foram embora. Então está lá. Eu tenho 3 filhos que se formaram no Canadá e não voltam para o Brasil mais. 3. 3. No Canadá se Os formaram. 3 estão lá. Os 3 lá e não voltam mais. Não querem voltar para o Brasil, lamentavelmente. Milton, temos que encerrar por aqui, está perto da hora do almoço, né? ou do chimarrão da manhã no domingo, do almoço de sábado e o chimarrão Vem cá, da manhã vamos no mandar um domingo. recado lá para o Pedro Simão, que está nos acompanhando em Rainha do Bar, com a dona Ivete nesse momento, né? Mandar um abraço para o Pedro Simão aí. Beleza. O Simão é, como eu disse aqui, né, o meu padrinho. Foi ele que me convidou, foi ele que me trouxe para a política, foi ele que me convenceu. Né? Por que E não realmente entrar ele é o na culpado. eleição? Por que não voltar à eleição de 2022 como candidato? Olha, a razão é simples. Eu acho que se esgotou um período do qual eu participei. Por que isso? Quem disse que esgotou? Porque a política mudou muito. Né? Mas ela mudou para pior e nós precisamos resgatar a política, os bons costumes da mas política. eu acho que, enfim, eu não, Tá aberto, eu não Paulo. me nego, não, obviamente que não. Eu só acho muito difícil Olha aí, que viu? possa voltar. Tá, Né? eu não acho difícil, Não eu me acho negaria. que Acho bastante seria difícil que haja uma oportunidade, né? Porque realmente se tornou difícil concorrer com 30 e tantos partidos. o grande problema que eu enxergo nisso tudo são os partidos políticos, porque o partido político é que pode resgatar esse país com homens como Fogaça. Você escolher as pessoas de bem e tal, trazer de volta, botar na vitrine, fazer investimentos nessas pessoas. Não ir para a aventura. Aventura, olha, nós estamos cansados aí de aventura. Né? Não tem mais tempo Não nem tem. dinheiro para se aventurar, Não né, tem, Milton? não tem, Verdade. não tem. Não, e a Milton, antipolítica e- não levou a nada, né? É preciso que a gente tenha um respeito pela política para que ela possa também produzir, né, situações em que haja condições para se dialogar, para se trabalhar, né? Não ser todo mundo do contra, né? Porque parece assim que sempre tem a bola da vez. Todo mundo é do contra, sempre tem a bola da vez. Milton, nós chegamos ao fim, estamos sem tempo também, mas só para encerrar, um sobrinho meu essa semana me disse assim, né, apavorado com movimentações que acontecem, o mundo. Tio, como tem louco nesse mundo? Eu disse, não é assim. O mundo sempre teve pessoas, né, o que tem hoje a mais é sem vergonha, sem respeito, porque antigamente as pessoas tinham mais respeito. As pessoas respeitavam mais umas às outras. E eu acho que é isso. Respeito é a palavra. Onde tem respeito, as coisas vão para o seu devido lugar, né, O Fogaça? problema não é o conflito, realmente o problema é o respeito. Bom, nós estamos chegando ao final. José Fogaça, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Saúde, sucesso e espero que você volte para a política, é importante. Obrigado a vocês. Nós estamos chegando ao final. Live News de hoje fica por aqui. A próxima semana, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Se quiser rever esse programa no canal do YouTube, Live News RS. Isabela Fogaça encerrando o nosso programa de hoje. Andar pelos bares nas noites de abril, roubar de repente um beijo vadio